O personagem de hoje é o Conde Drácula, que todo mundo conhece, né? E o tema hoje é crente Scooby-Doo. O que é o crente Scooby-Doo? É o crente que fica atrás de mistério. Ele não pode ver nada que tenha mistério que interessa logo a ele. Adora um mistério, né? Como é que acontece com aquele desenho Scooby-Doo? O desenho Scooby-Doo geralmente vai aparecer um mistério. É um fantasma, é um vampiro, é um monstro marinho. Geralmente acontece, é um castelo mal assombrado. Geralmente acontece um mistério, alguma coisa ali sumiu uma joia valiosa, entendeu? Um navio pirata. Sempre tem um mistério. E aí, o dono daquela propriedade, daquele navio, daquela situação, ele quer desvendar aquele mistério. E quando ele quer desvendar aquele mistério, ele contrata a equipe de Scooby-Doo. Aí vem Scooby-Doo, Salsicha fica naquela viagem. Scooby, cadê você? Scooby, meu filho! Lembra? Aí fica naquele negócio lá. E aí, eles contratam a equipe de Scooby-Doo para desvendar aquele mistério. E aí começa a aparecer um monstro, e aí o monstro corre atrás do Scooby-Doo, da equipe, depois eles correm atrás do monstro. Geralmente acontece do monstro tropeçar. Quando o monstro tropeça, aí eles pegam, amarram o monstro e deixam o monstro lá, né? E chama o dono da propriedade para explicar aquele mistério, né? E aí, geralmente, tem o monstro que está sentado amarrado, e aí a equipe de Scooby-Doo arranca a máscara do monstro. Quando arranca a máscara do monstro, o que é que aparece? Um homem. Toda vez por trás do mistério, tem um homem. E tem um propósito. Quando começa a apertar aquele cidadão para ele explicar por que ele estava usando a máscara de monstro, de lobisomem, de Frankenstein, de alguma coisa, de vampiro, ele vai explicar o motivo, ele vai dizer, não, é porque eu queria roubar um diamante precioso, porque eu queria comprar aquele castelo. Vai dizer que é mal assombrado, o cara vendeu baratinho. Sempre tinha um propósito pessoal. No reino espiritual, a mesma coisa. Os pastores ficam inventando mistério que não existe. Exatamente porque está querendo dinheiro. E coisa misteriosa, as pessoas adoram mistério, né? E esses pastores não estudam. Não estudam. E quando você vai perguntar para ele, por que isso, o pastor ele vai dizer? Mistério de papai. Mistério de papai. Antibíblico, eu vou te mostrar aqui dentro da palavra. Daniel 2:22. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Teve um sonho. E aquele sonho perturbou o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor convocou todos os feiticeiros,
todos os magos, todos os astrólogos do reino, e disse, me revela o sonho. E aí, eles disseram, rei, diga o sonho que a gente interpreta. O rei disse, não, vocês vão mentir para mim. Vocês vão mentir para mim. Não vou dizer o sonho não, vocês vão revelar o sonho se eu falar. E tem mais, se vocês não revelarem o sonho, eu vou matar vocês e toda a sua família. E aí pronto, né? Aí o rei deu um prazo. Aí eles foram na presença do rei de novo. E falaram para o rei Nabucodonosor, rei, nos conta o sonho. Aí o rei, não, vocês vão mentir para mim. Nada. E vocês todos vão morrer, vocês e seus familiares, né? Não tinha outro jeito. Todos aqueles astrólogos, feiticeiros, magos, foram procurar Daniel. Aí falou, Daniel, peça para o seu Deus aí revelar o sonho do rei, senão vai todo mundo morrer. Né? Aí Daniel pegou, jejuou, orou, buscou a Deus. E Deus deu a revelação do sonho que o Nabucodonosor tinha tido. Aí Daniel, depois que teve a revelação, falou, me apresenta ao rei. Aí foram lá, levaram Daniel ao rei, Nabucodonosor. E Daniel disse, o senhor sonhou com estátua, a cabeça de ouro, uma parte de prata, outra parte de bronze, uma parte de ferro e uma parte de barro. Na verdade, ali era o reino, está explicando o reino da época, né? Onde a cabeça é o reino atual, o reino da Babilônia, né? O que o senhor é rei, o qual o Deus que o sirvo te permitiu que o senhor reinasse sobre tudo. Está vendo? Aí explicou sobre cada reino que estava vindo, futuro. E depois ele fala sobre uma pedra, ele fala que o rei sonhou com uma pedra, e aquela pedra batia na estátua e quebrava tudo. Aquela pedra é a revelação do sonho do rei. Lembra que a Bíblia vai dizer que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra principal, pedra de esquina? Aquela pedra representa Cristo. Cristo vem e destrói todos aqueles reinos, e o reino que dura para sempre representa o reino de Deus. Está vendo? Há um mistério e agora a revelação. E aí o rei, quando recebe a revelação do sonho, foi aquilo que realmente o rei sonhou. O rei honrou Daniel, né? E colocou o rei Daniel sob o comando das coisas do rei, como um governador, como uma autoridade. Tá? E aí a gente vai para a parábola do semeador, onde Jesus começa a explicar a parábola do semeador, e ele diz, eis que um semeador saiu para semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre as pedras, outra parte caiu entre os espinhos, e outra parte da semente caiu em terra boa e produziu fruta 30, 60, 100 por um. E Jesus conversou com o discípulo sobre a parábola do semeador. Só que os discípulos não entenderam nada. Aí ele chega para Jesus e fala, mestre, por que fala em parábolas? Está vendo? Parábola, um mistério, né? Aí Jesus vai dar a revelação, porque ele fala em parábola agora. Aí Jesus fala, a vós, o povo de Deus, é dado a capacidade de interpretar os mistérios do reino dos céus. Mas a ele não vos é dado. A eles quem? Aquelas pessoas que não se importam com as coisas de Deus. Por isso que ele nunca entende nada. Né? Aí diz, a vós é dado, e a eles não é dado. E aquele que
tem, se dará, e terá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É por isso que você vê pessoas que entendiam, que conheciam a palavra de Deus, depois começam a se embolar, mistura tudo. É o que está acontecendo. As pessoas misturam as coisas de Deus com as coisas que não são de Deus. Né? E aí Jesus agora vai dar a revelação, porque ele fala em palavra. Ele responde: eu falo em palavra para que eles vendo, não vejam. Opa aí. Eles vendo Jesus, vendo o poder de Deus, vendo o mistério, vendo as curas, vendo a multiplicação de pão, eles não viram. Para que, ouvindo, não ouçam e não compreendam. Vai entender, né? Eles ouviam, eles ouvindo, não ouviam e não compreendiam as coisas de Deus. E aí Jesus fala, para se cumprir o que profetizou Isaías, que eles ouvindo, não ouviam, vendo, não viam e não iam compreender. E aí Jesus fala, por que o coração desse povo está endurecido? Né? Não recebe as palavras de Deus de bom grado. Eles não querem a palavra de Deus. Eles não querem. Ele vai fazer o quê se eles não querem? Então, Deus oculta, Deus revela para as pessoas simples, pessoas humildes, as pessoas que se importam com as coisas do reino dos céus. Tá? Então, na verdade, Deus não é um Deus de mistério, é um Deus de revelação. Ele revela o mistério. Né? Agora, o que não pode o povo se dizer que é povo de Deus e a vida toda é mistério, só para ficar dançando, pulando, fazendo um bocado de coisa que ninguém entende nada, e quando pergunta, a resposta é mistério de papai. Entendeu? Então, alguma coisa está errada aí. Em Lucas 8,12, Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento do fariseu? A hipocrisia. Na verdade, esse povo quer ficar na hipocrisia, não quer falar a verdade. Né? Aí Jesus fala em Lucas 8,17. Nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser sabido. Não adianta. Não tenha medo de falar a verdade. A verdade, ela vai aparecer. Vai ter alguém pregando aquilo que é correto. Não adianta. Esses líderes que ficam na hipocrisia, que querem enganar o povo, vai aparecer sempre alguém que vai falar a verdade dos mistérios do reino dos céus, e cabe você buscar aprender. Tá bom? Vou botar um vídeo aqui sobre o mistério. Eles adoram mistérios. Né? E vou botar o vídeo aqui para vocês verem. Falando sobre mistério, eu não gosto de tocar hino de mistério, porque hino de mistério é vazio. Você vai ver, ele vai botar varão, vai botar não sei o quê, e não fala sobre Cristo. Eu vou tocar essa vez só, para que você entenda que esses hinos de mistérios são totalmente fora do entendimento bíblico. Não tem nada a ver com esses hinos de mistério. Até glorifica o nome de Deus, alguns, mas você vê que o propósito não é glorificar o nome do Senhor, né? Não fala de Cristo, nenhum deles fala de Cristo, vai falar sempre sobre o anjo, alguma coisa, um varão, menos Cristo. É assim. Quando Deus que operar, ninguém pode impedir o mistério
mistério é de fogo que Deus tem aqui. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entra nesse mistério não vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entra nesse mistério não vai receber. Receba aí o cumprimento do varão. Receba aí sua vitória, meu irmão. Receba aí o cumprimento do varão. Receba aí sua vitória, meu irmão. Receba poder, receba unção. Receba aí o cumprimento do varão. Receba poder, receba unção. Receba aí o cumprimento